No Saber Direito desta semana, vamos entender melhor a lei do inquilinato, direitos e deveres locatícios, garantias, regras específicas e muito mais. As aulas são com o professor Marcos Vinícius Martins. Olá, bem-vindos mais uma vez ao Saber Direito. Meu nome é Marcos Vinícius e nós estamos no nosso quinto módulo do nosso curso de locações sobre a lei do inquilinato. Primeiro módulo falamos de uma apresentação, segundo módulo sobre direitos e deveres, na terceira aula, terceiro módulo, falamos das garantias. Na quarta aula, no quarto módulo, falamos sobre as espécies de locação, comercial, residencial, e agora a gente fecha o nosso curso com as ações locatícias. Então, pelo começo, vamos apresentar cada uma delas. Uma rápida introdução. É bom lembrar que a lei do inquilinato, ela é o que a teoria chama de microsistema jurídico. O que significa isso? A lei do inquilinato, ela trata de um assunto, o contrato de aluguel, mas sobre diferentes aspectos. Então tem o aspecto do direito material, tem até aspecto do direito criminal, é residual, mas existe. E temos agora, o que nos interessa, o aspecto processual. Lógico, processo civil, a nossa norma básica é o Código de Processo Civil. E é bom você lembrar que tudo que a gente vier a falar no nosso encontro de agora tem que ser colocado na perspectiva do novo Código de Processo Civil de 2015. Lembrando que a lei do inquilinato, ela é uma lei de 91, 8245 de 1991. De lá para cá nós tivemos o novo Código Civil de 2015 e algumas expressões e alguns ritos mudaram. A gente vai comentar sobre isso com vocês ao longo desse nosso encontro. Mas sempre lembrando, o Código de Processo Civil, estamos falando de processo, ações locatícias, ações judiciais. A nossa norma base de fundo é sempre o Código de Processo Civil, é para lá que a gente recorre para as regras gerais do processo civil. Aqui na lei do inquilinato, a gente vai chamar a atenção para as regras específicas que a lei do inquilinato criou para cada uma das ações locatícias. E vamos lá, quais são elas, né? Quais são as ações locatícias? Nós temos a famosa, super conhecida, ação de despejo. A ação de despejo, ela é uma ação com a finalidade de promover a rescisão contratual por algum motivo, alguma quebra, geralmente o inquilino deixou de pagar ou desrespeitou alguma obrigação contratual, nós temos a quebra contratual na forma de rescisão e o consequente desalígio do inquilino, onde nós vamos tirar o inquilino de dentro do imóvel, seja de modo voluntário, assim, voluntário perdeu a ação, vai ter que sair, saída espontânea, ou até mesmo com recurso da força, se necessário. Temos também as ações de consignação. A ação de consignação, ela é uma ação quando o inquilino e locador discordam, não se entendem a respeito do montante devido. E isso acontece mais frequentemente do que você pode talvez imaginar, porque não se trata da locação isolada, mas às vezes de um acessório, uma multa que está sendo cobrada, alguma taxa que geralmente a imobiliária cobrou e o inquilino não acha justo e questiona. Então eles se desentendem a respeito do valor da locação e a ação, o procedimento correto para isso é a ação de consignação locatícia. Temos ainda a ação revisional e o nome sugere, a ação vai promover a revisão do valor do contrato. A gente já vai avançar os detalhes, mas grosso modo falando, só para fazer uma pequena diferença, não se trata do reajuste anual do aniversário do contrato, que sempre se faz por cláusula contratual, mas sim da discussão do valor de mercado. Então eu fiz um contrato, o mercado subiu, o mercado desceu, aquele preço da locação que está no contrato já não corresponde mais ao mercado imobiliário do momento, e se eu não alcançar um entendimento amigável com o meu locador ou com o meu inquilino, eu tenho a chamada ação revisional para discutir o valor adequado. E por fim, a ação renovatória. A ação renovatória, a gente começou a sinalizá-la no final da aula anterior, quando tratávamos das locações comerciais, porque é uma ação típica de locação comercial. Típica não, exclusiva mesmo. É uma ação exclusiva da locação comercial, aonde o legislador quis proteger o ponto comercial do inquilino ou empresário, e se locador e locatário e inquilino não chegarem no entendimento, sobra para o inquilino a ação judicial chamada ação renovatória.
Se ele for vitorioso nesse procedimento, o contrato de aluguel será renovado, ainda que o locador não quisesse a renovação. Esse é o resumo da ópera. E antes de avançarmos, precisamos comentar dois procedimentos que não estão expressamente na lei do inquilinato, eles vêm da lei geral, do Código de Processo Civil, mas eles são frequentes na prática comercial. O primeiro deles é a ação de cobrança. A ação de cobrança é aquela ação que o locador que não foi pago no que deveria ter sido, ele move para constituir o título executivo judicial. Ele tem um contrato, mas ele vai processar o inquilino junto com o fiador para que tenha um título judicial reconhecendo o débito do inquilino e do locador. Eu chamo a atenção desse procedimento porque a cobrança pode ser combinada com o despejo. Mas, além da cobrança propriamente dita, que é um processo judicial ainda na fase de conhecimento, o Código de Processo Civil de 2015 apontou o contrato de locação como título executivo extrajudicial. É interessante você lembrar disso, se é que você ainda não percebeu esse detalhe, porque os contratos, em geral, eles podem ser tratados como títulos executivos extrajudiciais se eles tiverem a presença das tais duas testemunhas. Mas com o novo Código de Processo Civil, o contrato de locação teve um tratamento à parte. Então, o contrato de locação por si só, ainda que sem testemunhas, ele foi colocado na posição de título executivo. Então, você tem uma ferramenta processual a mais. Você pode mover a ação de execução extrajudicial, ou melhor dizendo, execução judicial, mas baseado no contrato como título extrajudicial. Em vez de você percorrer a primeira fase da fase do conhecimento com a ação de cobrança, você pode ir direto para o processo de execução com a execução do contrato. É um procedimento, a partir do Código de 2015, foi mais, vamos dizer assim, popularizado. Não que não pudesse ser feito antes, mas antes tinha o requisito das duas testemunhas que nem sempre estavam presentes. Bacana? A lei do inquilinato, antes de falar especificamente de cada uma dessas ações, trouxe aí algumas regras gerais, ou seja, nós temos a regra super geral do Código de Processo Civil e nós temos as regras gerais da própria lei do inquilinato, criando regras que valem para todas as quatro ações: despejo, consignação, renovatória e a revisional, ok? Essas regras gerais basicamente se resumem nas seguintes ideias. Algumas já foram incorporadas pela lei processual e a gente não precisa dar tanto destaque, mas duas são mais importantes. A primeira, a questão da competência. Aonde você deve mover a sua ação judicial? Qual é o foro competente para isso? Então, claro que a gente está falando da justiça comum na vara civil, quando eu estou falando na relação locatícia aqui da lei do inquilinato, mas de que localidade? E a resposta da lei do inquilinato é na localidade do imóvel. A competência do foro para processar o feito de despejo, o feito de renovação e qualquer das ações locatícias é o local do imóvel, vírgula, ressalvada a possibilidade das partes contratarem foro eletivo em cláusula contratual, o que é o mais comum quando você pega contratos vindos aí de imobiliárias. Os contratos em geral têm a cláusula de foro eletivo, mas se a cláusula de foro eletivo não tiver sido colocada, vale o local do imóvel. Lembrando também que nunca é demais, a competência definida por foro eletivo é uma competência relativa. Se você peticionar no foro do local do imóvel como regra geral e o inquilino não falar nada, ou vice-versa, prorroga-se a competência para aquele local. Mas, regra geral da lei, local do imóvel, possibilidade das partes criarem foro eletivo por cláusula contratual, ok? Primeira regra geral. Segunda regra geral, a respeito do valor da causa, porque a lei do inquilinato dispõe de modo expresso que o valor da causa, lembra que toda ação judicial deve ter um valor a ela atribuído, então no caso das ações locatícias, não importa quanto tempo de aluguel você esteja cobrando, o valor da causa não é o valor da cobrança do aluguel, o valor da causa é o valor equivalente a 12 vezes
a mensalidade básica do aluguel. Eu digo mensalidade básica no sentido de que eu não vou acrescentar no valor aí os valores de tributo, IPTU, etc., condomínio, nada disso. O valor do aluguel multiplicado por 12 é o valor da causa. Bacana? E ainda mais um detalhe a respeito da lei do inquilinato, porque a lei do inquilinato falou que para todas as ações, todas, despejo, consignação, etc., todas as 4 ações locatícias, as apelações não terão efeito suspensivo. Isso foi fruto da reforma de 2012, a lei do inquilinato não nasceu com essa regra, mas em 2012 ela foi revista e com a revisão de 2012 isso foi incorporado na lei dizendo as ações locatícias, todas as 4, terão apelação sem efeito suspensivo. Na prática, isso importa aonde? Isso importa quando, digamos que você está movendo um despejo, você foi vitorioso na primeira instância e antigamente você precisava a ação chegar lá, transitar em julgado para poder então tirar o inquilino lá de dentro. Agora não mais. Se o seu despejo foi vitorioso em primeira instância, o inquilino pode apelar, o processo segue, mas já vai haver a execução provisória, porque a apelação não terá efeito suspensivo, ok? E aí vamos começar a falar da nossa primeira ação, talvez aí a mais comum no dia a dia dos tribunais e do mercado imobiliário, de modo geral, a famosa conhecida ação de despejo. Já falamos, vamos retomar, a ação de despejo é uma ação que tem dupla finalidade, embora coloquialmente a gente não se preocupe com esse detalhe, mas é bom ter o olhar técnico para perceber que na ação de despejo eu vou provocar a quebra contratual por algum motivo rescisório. Geralmente o inquilino deixou de pagar o aluguel, é o mais comum, mas não necessariamente isso. Qualquer infração contratual motiva a rescisão e o despejo. Então, digamos que o aluguel tenha delimitado uma área do imóvel que não deveria ser usada, enfim, na negociação as partes concordaram com aquela cláusula e o inquilino fere a cláusula fazendo uso da área que estava proibida. Então, isso é uma infração contratual, ainda que ele não tenha deixado de pagar uma mensalidade, um ônus qualquer. Mesma coisa, outro exemplo, imóveis em condomínio. O inquilino tem a obrigação de respeitar as normas condominiais, convenção de condomínio, regimento interno, normas de convivência. Essas normas, elas compõem de modo tácito o contrato de locação. Desrespeitada a norma contratual, desrespeitada a norma da convenção, a norma do condomínio, pode ser considerada ocorrida uma infração contratual, motivando uma rescisão e um despejo, ainda que todas as mensalidades estejam em dia. Então, em resumo, o despejo é uma ação para provocar a rescisão do contrato por qualquer infração. Geralmente é a falta de pagamento, mas não apenas e não necessariamente. E aí, avançando, uma vez que você tem o judiciário reconhecendo a rescisão contratual, a consequência disso é o desalígio do inquilino, que o contrato quebrado, ele já não tem mais autorização para estar no seu imóvel. Então, ele vai ser chamado a se retirar de modo espontâneo, o famoso despejo, ou então, se ele não sair de modo espontâneo, ele será tirado à força, o despejo forçado. Essa é a figura básica do despejo. Avançando no estudo do despejo, a lei do inquilinato fala que o processo de despejo segue o rito, entre aspas, ordinário. Por que entre aspas? Porque são as palavras da lei. Na época da lei do inquilinato, 91, o Código de Processo Civil passado, de 73, trazia o rito ordinário, o rito sumário, e daí a lei do inquilinato falou que o despejo segue o rito ordinário. Mas o Código de Processo mudou. Se você for no nosso código atual, não tem mais essa distinção. Agora todos são chamados ritos, tem os ritos especiais, ok? Mas a regra geral é o rito comum. A palavra mudou para rito comum. Mas a compreensão é a mesma. O processo de despejo, portanto, ele segue o rito comum. Qual é a ideia
do rito comum, de grosso modo e de modo assim simples para a gente entender. Você, por qualquer motivo, qualquer causa que seja, né? Não necessariamente o despejo, mas você, por qualquer causa, entra com a sua ação, escreve lá a sua petição inicial, protocola a petição, o réu é chamado a responder o processo na forma da contestação, você ainda tem a réplica a respeito dos fatos trazidos na contestação e daí se passa para a instrução probatória, juntagem de documentos novos, se for o caso, ouvida oitiva de testemunha e por aí vai. O processo vai à decisão, sentença. Decisão boa ou ruim, recurso, apelação. E o processo segue na segunda instância até, eventualmente, terceira instância, com STJ, com STF, até que se chega ao esgotamento da fase de conhecimento com o trânsito em julgado. E daí sim a gente tem aí as execuções definitivas. Eu posso ter começado a execução provisória, mas a regra geral é a execução definitiva depois do trânsito em julgado. Essa é a grande sistemática do procedimento comum, sem entrar em muitos detalhes. Então o processo de despejo segue essa grande linha básica. Só que a própria lei do inquilinato vai trazer distinções que nos interessam aqui. Esse é o ponto, observar as especificidades das regras da lei do inquilinato que são diferentes daquelas que estão lá na regra do despejo, que estão na regra do Código de Processo Civil. Então, regras específicas da lei do inquilinato para o despejo. Antes disso, a gente vai dar uma olhada aqui no quiz. Em qual dessas situações haverá despejo liminar? Locação residencial por menos de 30 meses, locação sem garantias, locação residencial por mais de 30 meses e locações comerciais em geral. Então, a resposta você localizou no item B de bola. Esse é o tema que a gente está justamente a abrir. Então, o despejo liminar é uma das especificidades da lei do inquilinato para o rito processual do despejo. Como a gente estava falando, o normal, o rito comum, é você entrar com a sua ação, chamar o réu para se defender na contestação, segue a réplica e por aí vai. Só que na lei do inquilinato, o legislador criou situações aonde a ordem de despejo será dada de modo liminar antes da contestação. Então se você estiver nas hipóteses permitidas pela lei, você vai entrar com o seu pedido de despejo, o juiz confere se o seu pedido está em ordem, se você preencheu, se você está nas hipóteses que a lei determina, e aí ele vai citar o réu para responder, contestar o pedido, e no mesmo ato ele intima para sair em 15 dias. É o chamado despejo liminar em 15 dias. Por que essa figura ela é interessante e importante? Aqui no despejo liminar da lei do inquilinato, a gente está no artigo 59, parágrafo 1º, o juiz não deve fazer, ele não é chamado a fazer avaliação de periculo in mora e fumus boni iuris, aquelas expressões em latim que vão dizer aí a fumaça do bom direito, a aparência do bom direito e o perigo da demora. Aqui não se faz, no despejo liminar, o juiz não é chamado a fazer essa avaliação. Aqui a lei estabelece isso de modo abstrato no próprio texto legal. Se o locador estiver na situação elencada no rol do artigo 59, parágrafo 1º, então ele tem direito ao despejo liminar de modo, vamos chamar assim, objetivo, sem uma apreciação de aparência do bom direito ou perigo da demora a ser feita pelo juiz. Um detalhe a teoria ainda discute se é possível você mover o despejo liminar fora das hipóteses do artigo 59, parágrafo 1º, que nós chamamos aqui da liminar em 15 dias, a liminar objetiva, mas fazendo recurso lá das antecipações de tutela, das cautelares do Código de Processo Civil. Olha, a teoria aceita, você encontra decisões, não são tão frequentes, mas elas existem
e você trabalhe no seu caso concreto. Se você não estiver se o seu caso não estiver presente nas hipóteses do 59, parágrafo 1º, mas uma situação específica que gere um real perigo de dano, uma real fumaça do bom direito, você pode enquadrar o seu caso nas hipóteses gerais do Código de Processo Civil. Isso é uma observação importante para você guardar contigo. E aí, quais são as hipóteses que autorizam o despejo liminar em 15 dias, lá no artigo 59, parágrafo 1º? Vamos passar por elas. Então, a primeira das hipóteses é a existência de um acordo de distrato. Lembra que falamos do distrato? O distrato é um acordo, um contrato, para desfazer um contrato anterior. Então, o contrato de aluguel foi feito, as partes de comum acordo resolvem desfazê-lo, fazem o chamado distrato e nesse distrato negociam 6 meses para o inquilino desocupar o imóvel, ok? É claro que ele está no imóvel, supostamente pagando ou vai pagar nos termos do distrato. A questão é, foi feito o distrato com prazo de 6 meses, pelo menos, para desocupação voluntária. Vencidos os 6 meses sem a desocupação voluntária que era devida, aí pode o locador mover o despejo com direito ao despejo liminar em 15 dias. Detalhe que, nesse caso, para poder ter o direito ao despejo liminar, a lei exige que esse distrato que negociou o prazo de 6 meses, ele tenha sido assinado por 2 testemunhas. Repito a análise, não é obrigatória a presença da testemunha para a validade do contrato em geral, sequer para a validade do despejo, mas a eficácia do direito de despejo liminar depende da presença de 2 testemunhas, ok? Outra hipótese de despejo liminar são as locações por temporada. Lembra, na aula passada explicamos que a locação por temporada ela se caracteriza por ser uma locação para atividades habitacionais, a pessoa vai morar naquele imóvel, não tem locação por temporada comercial, mas pelo prazo máximo de 90 dias. O pagamento pode ser cobrado antecipado e a gente trabalhou isso na aula passada. Mas terminado o prazo, o inquilino deve devolver o imóvel, obviamente. Mas se ele não sai? Se ele não sai, o locador tem que se manifestar em até 30 dias. Por que até 30 dias? Porque depois dos 30 dias, vimos na aula passada, o contrato de locação por temporada, ele é considerado prorrogado por prazo indeterminado. Então, nesse prazo indeterminado, o locador está preso. Ele vai ter que aguardar o alcance de 30 meses, trabalhamos na aula passada. Mas se ele for rápido, o contrato por temporada terminou e o inquilino não saiu, o locador rapidamente chama o seu advogado, analisa o caso e peticiona dentro do prazo de 30 dias. 30 dias contados do último dia do prazo, ok? Terminou o prazo do contrato de aluguel, até 30 dias depois foi iniciada a ação de despejo. Nesse caso, ele tem a possibilidade, ele está numa das hipóteses de despejo com o liminar em até 15 dias, ok? De novo, mais uma hipótese aqui, são a situação onde o locador, percebendo que a garantia ofertada pelo inquilino na origem do contrato já não é mais suficiente, nós trabalhamos isso na terceira aula, quando falamos das garantias, as hipóteses estão lá no artigo 40 da Lei do Inquilinato, mas uma vez que o locador, verificando que as garantias já não são mais suficientes, elas não dão mais conta do débito do locatício, ele chama o inquilino para renovar a garantia e o inquilino não renova a garantia, ele, locador, está diante de uma situação onde ele pode mover o despejo. E nesse caso, nessa situação, garantias que deveriam ser renovadas e não foram, é uma das outras situações que autoriza o despejo liminar em até 15 dias. Eu digo liminar porque ele vem antes da contestação, ok?
Também uma outra figura são as locações não residenciais. Na aula passada nós distinguimos locações não residenciais, locações comerciais propriamente ditas. Aqui a regra vale de modo uniforme. Nas locações não residenciais, todas elas, se o prazo terminou e o locador mover a ação de despejo até 30 dias do término do prazo, de novo, ele vai ter o benefício do despejo liminar, ok? E aí, ainda uma última hipótese, talvez a mais importante, a situação onde os contratos de locação estão desprovidos de qualquer garantia. Se você fez um contrato de locação sem garantia nenhuma, nem calção, nem fiança, nem seguro-fiança, nem cessão fiduciária de cotas de fundos de investimento, nenhuma garantia, ao verificar uma situação de desobediência ao contrato, pode ser falta de pagamento ou alguma desobediência a outra cláusula, o despejo será dado com liminar de 15 dias, para desocupação em até 15 dias, mesmo antes da contestação, ok? Um último detalhe a respeito desse ponto, para que fique claro, o que nós estamos dizendo é que nessas situações que vimos aí no artigo 59, parágrafo 1º da Lei do Inquilinato, haverá o direito ao despejo liminar. Não significa que essa situação, caso não esteja configurada, não permita o despejo de forma nenhuma. A questão é, o despejo liminar, ele é uma situação excepcional. Então, nessas hipóteses, haverá a ordem de despejo antes mesmo de ser lida a contestação do inquilino. Agora, nos casos em geral, segue o processo comum. Então, chamamos o inquilino pela citação, ele contesta o feito, fazemos a réplica, o processo segue até sentença. Se ganharmos o processo, o despejo após a sentença, ok? Ainda uma regra específica para a lei do inquilinato, para as ações de despejo, que não está no Código de Processo, mas está aqui na lei do inquilinato, é o direito de purgar a mora. Por que que nós falamos de direito de purgar a mora? E no senso comum isso pode soar um pouco estranho, porque o inquilino não está pagando o aluguel, grosso modo, os casos de despejo são falta de pagamento, vimos que nem todos, mas grosso modo a maioria será. Então, se o inquilino já não está pagando, agora que você processou, ele vai purgar a mora como? Talvez ele não tenha muito dinheiro no bolso, mas o fato é que ele tem o direito de permanecer com o contrato caso ele consiga algum recurso para efetuar a purga da mora. Você tem que pensar nisso da seguinte forma, às vezes não interessa muito a questão econômica. A questão econômica é um mero pretexto para o locador extinguir uma locação que ele já não quer mais. Ele deu a sorte do inquilino deixar algum pagamento para trás e aí ele promove o despejo para provocar a rescisão contratual e desalígio do inquilino. Mas o inquilino tem a possibilidade de purgar a mora. Lembra lá de purgatório? A purga é a purificação. Como é que eu me purifico do meu atraso, da minha mora? Pagando. Isso é intuitivo. O que a lei do inquilinato vai te explicar é que eu tenho que pagar o valor principal, acrescido dos juros e correções cabíveis, mais custas de processo e mais honorários de advogado. Tudo isso compõe o valor completo da dívida. Então, o que acontece? Eu sou o inquilino, o meu locador, o meu senhorio, me acionou no despejo. Eu fui citado. A minha citação me dá o direito de purgar a mora. Eu vou fazer as duas coisas. Eu vou contestar o pedido e eu vou também purgar a mora. É claro que se eu vou apenas purgar a mora, o meu problema já está resolvido, mas eu quero te mostrar que são duas situações autônomas. E mais ainda, o meu direito de purgar a mora e preservar a locação, ele existe, o direito de purgar a mora, ainda que eu esteja enfrentando um despejo com liminar. Então eu sou o inquilino, o meu contrato não tinha garantia nenhuma, eu deixei de pagar, o meu locador peticionou o despejo contra mim e o despejo com pedido de liminar. Eu fui citado para contestar e ao mesmo tempo, no mesmo ato, fui intimado para desocupar. Seja de um jeito com liminar, seja de outro sem liminar, eu posso purgar a mora.
ok? De novo, é um direito do inquilino. Só que esse direito, ele é um direito restrito. Em que sentido? A lei do inquilinato também quis evitar o abuso do inquilino, porque do outro lado você tem o locador querendo ser remunerado pelo uso do seu imóvel. Agora imagine o inquilino de má fé. Eu não pago, espero você entrar com despejo e vou lá e purgo a mora, não pago de novo, enfim. Justamente porque essa situação não poderia ser exagerada para o outro lado, o legislador manteve a restrição. Você pode purgar a mora? Pode. É um direito do inquilino? É. Mas esse direito só pode ser exercido uma única vez a cada bateria de 24 meses. Então, a cada 24 meses, você tem direito a uma purga da mora. Então, se você entrar na inadimplência uma vez, tomou o despejo, purgou a mora, entrar de novo, o despejo não tem mais purga da mora, esse contrato será rescindido e você terá o dever de desocupar o imóvel, ok? Vamos ver aqui o nosso segundo quiz. São requisitos das ações renovatórias, exceto a. Ser alocação comercial ou residencial. B. Ser alocação ou a soma dos contratos ininterruptos por prazo mínimo de 5 anos. Letra C. Estar o inquilino no mesmo ramo comercial há 3 anos no mínimo. Letra D. Não estar o contrato na fase de prorrogação tácita por tempo indeterminado. E a resposta você já sabe, está no item A. Ser alocação comercial ou residencial, porque a pergunta vem pela negativa, né? São requisitos, exceto a alocação residencial não autoriza a ação renovatória, ok? Outra figura ainda dentro do despejo é a figura do reconhecimento voluntário por parte do inquilino réu da ação de despejo. Essa figura está prevista lá no artigo 61. Veja, qual é a lógica do artigo 61? Se você é inquilino e você está sofrendo despejo e você concordar com o despejo, a lei te dá o benefício de um prazo ainda estendido de 6 meses para realizar a desocupação voluntária. E aí, nesses 6 meses, até o máximo de 6 meses, você efetivando a saída voluntária, você não terá o ônus de pagar taxa processual e sucumbência honorários de sucumbência. O detalhe aí é que o mundo também não é tão maravilhoso assim. Não é qualquer causa de despejo que autoriza a figura do 61 com reconhecimento voluntário. Então, são hipóteses restritas. A mais comum, o despejo por falta de pagamento não está incluído aqui. Então, se você está sendo despejado por falta de pagamento, não é o seu caso. Mas veja, a tal denúncia vazia, que a gente passou a aula, nós ficamos a aula passada um tempo discutindo a questão da denúncia vazia, quando o contrato é prorrogado de modo tácito, entrando ali na situação de o contrato por prazo indeterminado, autorizando que o locador faça a denúncia vazia do contrato de locação para recuperar o imóvel. Nesse caso, se ele faz a denúncia vazia e o inquilino não sai, o locador precisa da ação de despejo. E aí, nesse caso, o inquilino pode concordar, pede mais 6 meses, até 6 meses ele mora e tem que continuar pagando, mas ele não, ao final dos 6 meses, tendo desocupado o imóvel, se ele não vai ter custas processuais por aquela ação de despejo. Outra figura também que permite que o inquilino se defenda dessa forma, quando você tem o despejo para uso próprio, né? Lembrando a retomada para uso próprio, se o inquilino não saiu de modo voluntário, o locador entra com a ação de despejo e uma das defesas é essa do artigo 61. E a terceira figura são aquelas situações onde o locador é obrigado pelo poder público a fazer obras no imóvel e para aquelas obras serem feitas ele precisa da saída do inquilino. O inquilino não sai e aí o locador entra com o despejo. Mais uma situação onde o inquilino pode se defender com a técnica do artigo 61.
Ainda sobre o despejo por falta de pagamento, é necessário lembrar, já falamos no começo, né, eu posso cumular os pedidos, a lei autoriza, a lei do inquilinato autoriza que eu faça o despejo junto com a cobrança. Se eu faço apenas o despejo, o réu é apenas o inquilino. Mas se eu faço despejo com cobrança, eu vou colocar como réus tanto o inquilino como também fiadores. É claro que o fiador não é alvo da medida de desalígio, a retirada forçada, mas ele é alvo da ação de cobrança. Lembrando, falamos no início da aula de hoje, que o Código de Processo Civil, a lei processual atual, vê o contrato de locação como um título executivo e eu posso não fazer a cobrança, mas fazer diretamente a execução. Isso é uma estratégia de cada advogado. O fato é que a lei autoriza despejo junto com cobrança. E aí, veja, se o despejo foi julgado procedente, o inquilino será despejado, diz a lei que a sentença deverá dar uma ordem para desocupação voluntária, esgotado o prazo de desocupação voluntária, aí sim a desocupação forçada por via oficial de justiça, com reforço da força policial, caso necessário. O detalhe aí que já chamamos a atenção, mas é importante lembrar, é que o despejo agora, ou melhor dizendo, todas as ações locatícias, elas não têm mais apelação com efeito suspensivo. Então, se você ganhar a causa na primeira instância, já da sentença você terá a execução. No caso aqui a gente está falando da execução da medida de despejo. A lei vai pedir garantias em algumas situações, mas prestada a caução, você pode caucionar inclusive o imóvel quando for requisitado, não precisa ter um dinheiro na sua conta, cauciona o imóvel, por exemplo, suponha, e aí prossegue com a medida de despejo, ok? Segunda ação na nossa bateria de análise aqui é a ação de consignação de aluguéis. A ideia da consignação, já falamos na introdução, aonde locador e inquilino divergem a respeito do valor devido. Veja, é uma ação típica do inquilino, porque o inquilino quer pagar menos, ele entende que o correto, o legal, o lícito é um valor menor e o locador entende que é um valor maior. O locador, se sentir incomodado, o que ele vai fazer? Vai mover a ação de despejo. O inquilino, ele vai mover a ação de consignação. Agora, é bom lembrar que desde o Código passado, mas preservado agora nesse Código atual, o Código de Processo Civil atual, a consignação em pagamento, ela não precisa ser feita em processo judicial. É autorizada a consignação bancária, extrajudicial, um procedimento extrajudicial previsto na lei processual. O fato é que você tem isso como ferramenta. Mas o que nos interessa aqui é a ação de consignação judicial propriamente dita. E aí o detalhe dessa ação é que a inicial vai fazer o pedido de consignação, mas sem consignar. Então, a lógica é a seguinte: o advogado conta a história na petição para o juiz e vai fazer o pedido. Diante dos fatos, eu quero a consignação em pagamento. E aí o juiz vai autorizar. Na autorização do juiz, supondo que ele autorize, aí em 24 horas, aí sim será feita a consignação dos valores supostamente devidos. E ao longo do curso do processo, nas datas de vencimento, o inquilino deverá fazer os depósitos dos valores vincendos complementares, ok? Outro detalhe sobre a consignação em pagamento, o procedimento judicial de consignação em pagamento, está na contestação. Porque na contestação, o réu, que aqui é o locador, ele deverá, recomenda-se, fazer um pedido reconvencional. E esse pedido reconvencional é justamente o pedido de despejo. Então, se o locador, réu na consignação, deixar de pedir o despejo, ele vai ter que abrir um novo procedimento autônomo, ok? Então não seria a melhor estratégia. Então o locador, sendo réu da ação de consignação, ele vai fazer a defesa que tiver que fazer, já falaremos sobre isso, mas ele vai, além da defesa, além da contestação propriamente dita,
ele vai fazer a reconvenção pedindo o despejo pela falta de pagamento do valor completo, ok? Lembrando que o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe a reconvenção para dentro da mesma peça. Então, antes nós escrevíamos duas peças em separado, uma peça para a contestação, outra separada para a reconvenção. Hoje você faz o pedido reconvencional na mesma peça. Cuidado, porque na prática a gente acaba se confundindo e esquecendo. Não é porque você está fazendo na mesma peça que você não tem um procedimento autônomo. Então a reconvenção requer o recolhimento de custas processuais autônomas, por exemplo. Então você vai fazer o recolhimento das custas e vai peticionar sua reconvenção. Bacana, mas na mesma peça da contestação. E aí veja, qual é o fundamento básico da contestação de um pedido de consignação em pagamento? Lembra da ideia básica? Na consignação, inquilino e locador discordam a respeito do valor. Se você recuperar as regras do Código Civil, você lembra comigo que o credor, o locador no caso, o credor ele não é obrigado a receber menos do que lhe é devido. Então, se a dívida é de R$1.000 e você quer me pagar 900, eu tenho o direito de me recusar a receber o valor parcial, ok? Eu posso receber, mas eu não sou obrigado a receber. Então, como na ação de consignação o que está em discussão é justamente o correto valor devido, uma defesa do locador, que é réu no processo, é justamente dizer que o inquilino quer consignar não é o correto valor devido. E aí é o primeiro fundamento da contestação. A primeira possibilidade de fundamento. A segunda possibilidade é ele alegar que não tem justa causa, no sentido de que ele não foi procurado. Veja, você está consignando por quê? Você não me procurou para fazer o pagamento voluntário, eu não recusei o pagamento. Se não tem recusa, não tem causa para processo judicial. Então você vai ter a contestação baseada na falta de recusa ou no pagamento em local errado, quando o inquilino quer pagar no local indevido. Às vezes o pagamento foi pactuado numa cidade, o inquilino quer pagar na outra, as partes locador e inquilino se desentendem pelo local e aí mais uma figura de contestação, ok? A respeito ainda da contestação, eu falava agora há pouco da reconvenção e tem um detalhe para a gente fechar esse assunto. A reconvenção é interessante lembrar que você pode reconvir contra o fiador também. A reconvenção contra terceiros. No processo de consignação em pagamento, falamos há pouco que é uma ação típica do inquilino, certo? Então, o inquilino sozinho está consignando o valor que ele entende correto. E você, que é o locador, entende que ele deve, na verdade, mais do que aquilo. Então, você vai reconvir para que ele seja despejado caso não pague o que lhe é corretamente devido. Só que nessa reconvenção, você vai reconvir, inclusive, não apenas contra o inquilino, que é o autor da ação, mas contra o fiador no contrato de aluguel. Claro, supondo que haja um fiador. Essa é uma ferramenta processual interessante, porque você já vai trazer para o mesmo processo aquele fiador que precisa responder pelo pagamento, supondo que você, locador, ganhe a causa. Ganhando a causa, já está todo mundo na mesma relação processual e você tem força jurídica, você tem condição jurídica para cobrar, seja do locador, seja do inquilino locatário, seja do fiador que não compunha, mas você trouxe ele para dentro da relação processual. Bacana? O novo Código de Processo Civil, 2015, nos autoriza a fazer esse procedimento. E aí vamos avançar para a ação revisional. Já sinalizamos que a ação revisional, ela tem por finalidade ajustar o valor do contrato, ou melhor, o valor do aluguel definido em contrato à realidade do mercado imobiliário. Veja que é uma ação que vale para ambas as partes. Tanto o inquilino pode querer pagar menos, como também o locador pode querer cobrar mais. Imagine um contrato que se prolongue aí por 4, 5, 6 anos e no meio do caminho o mercado imobiliário mude.
seja para subir, seja para descer. Então, aquele valor que foi pactuado na origem já não corresponde mais à realidade do mercado imobiliário de hoje. Você poderia imaginar outras ferramentas, todas elas podem ser trabalhadas em conjunto. Eu posso simplesmente denunciar o contrato, dependendo da situação, e procurar um outro lugar. Mas, porventura, aquilo pode não ser uma solução adequada. E aí eu vou ter a possibilidade de mover uma ação judicial para discutir o valor. O detalhe que já viemos dizendo e precisamos repetir agora é que a revisão por ação judicial é diferente do reajuste. A palavra tem uma certa proximidade, a ideia tem uma certa proximidade, mas são coisas diferentes. O reajuste, ele é a aplicação de índice inflacionário. Você pode escolher o IGPM, IPCA, a lei não estabelece índice, você escolhe o seu índice. O mercado trabalha com o IGPM por costume, mas não por obrigação legal, ok? Estabeleceu o índice, a cada período de 12 meses, a gente chama o aniversário do contrato, a gente aplica aquele índice fazendo a atualização pela inflação. Isso é reajuste. Já na revisão, o que eu estou discutindo é o valor de mercado. Então, o meu contrato ficou barato demais, o mercado subiu, ou ao contrário, o meu contrato ficou caro demais, o mercado desceu. E se eu não entro no entendimento com a outra parte, com o locador, com o inquilino, um entendimento amigável, ao interessado sobra a ação judicial. Detalhe, lá no artigo 19 da Lei do Inquilinato existe a estipulação: as ações revisionais podem ser propostas após 3 anos de contrato. Então, o legislador deu um intervalo de 3 anos para que haja algum movimento relevante, para que então tenha uma causa para que a ação revisional seja proposta, ok? 3 anos, artigo 19. Vamos fazer aqui mais um quiz. Quanto às ações revisionais, é correto afirmar que é uma ação exclusiva do inquilino, letra A. Letra B, é uma ação para aplicar índice de correção inflacionário. Letra C, é uma ação somente cabível após 3 anos de contrato. Letra D, é uma ação compatível com a locação Built to Suit. Já localizou a tua resposta? Resposta no item C de casa. É uma ação somente cabível após 3 anos de contrato. Vínhamos explicando. O detalhe que faltou comentar e o quiz nos permite fechar o assunto é que naquelas locações, última modalidade, comentamos na aula passada, a locação Built to Suit, ela é adstrita a regras próprias do contrato de locação. O contrato entre as partes é mais forte do que a lei. Isso, digo, a própria lei estabelece o afastamento de figuras dela mesma, a lei do inquilinato, e a aplicação das regras estabelecidas entre as partes por força do contrato. E uma das situações é que a revisional não faz sentido na locação Built to Suit, justamente porque é uma locação de equação financeira complexa, sempre projetada no longo prazo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e nesse período você aplica o contrato, você não trabalha com correção de mercado, ok? Ainda seguindo nos comentários sobre a ação revisional, vamos chamar a atenção para os detalhes. A ação revisional prevê que o juiz vai intimar as partes para uma audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação, ela é o momento máximo, o momento limite que deverá ser ofertada a contestação, ok? Dentro do processo de revisão, ação revisional, corrigindo aqui, dentro da ação revisional, você vai ter o pedido e a determinação do aluguel provisório. Veja, o aluguel provisório é o aluguel que vai ser aplicado enquanto corre o processo que define qual é o aluguel correto, qual é o preço justo de mercado para aquela locação. O aluguel provisório, inclusive, se ele não for pago, ele motiva uma ação de despejo. Uma ação de despejo autônoma, distribuída com dependência na ação revisional. Bacana? Se você tem uma ação revisional pedindo a fixação de um aluguel provisório, a parte contrária tem o direito de pedir
a correção, a revisão do aluguel revisional, ok? Como é que funciona isso? Você que entrou com a ação, você é autor, pode ser locador, pode ser inquilino, você fez a sua argumentação com base no que você disse e o juiz fixou um valor. E aí vem a outra parte na contestação e fala que o mundo não é bem aquilo. Estabelece provas, documentos e convence o juiz por meio de pedido para que ele ajuste, refine ali o preço do aluguel fixado de modo provisório. E daí o que acontece? Esse pedido, ele vai suspender o prazo para você recorrer da decisão que havia fixado o aluguel provisório, ok? De toda forma, seja você recorrendo de modo direto, ou seja você fazendo pedido e aí para depois fazer o recurso cabível aí, você deve ter entendido que é o recurso de agravo de instrumento. Bacana? E o detalhe para terminar o nosso comentário é que a ação revisional ela vai ter sempre, ou mais comumente, a ideia de um aluguel acumulado. Esse aluguel acumulado, às vezes para mais, às vezes para menos, porque você tem a ideia do provisório e a ideia do definitivo. A questão é que essa diferença, caso seja uma diferença a pagar, ela vai ser executada nos mesmos autos da ação revisional. Você não precisa abrir um novo processo, você executa nos mesmos autos. Lembrando que a sentença da revisional, definindo o valor justo definitivo, vai retroagir a data da citação. E daí você vai comparar o que é o valor definido e o que você depositou, né, o aluguel provisório. Essa diferença você executa, você cobra nos próprios autos da ação revisional, ok? E aí vamos para a nossa última ação locatícia, a ação renovatória. Já falamos um tanto sobre ela na aula passada, quando tratamos das locações comerciais e vimos o artigo 51 e o artigo 52, que traziam os requisitos para a ação renovatória. E aqui a gente vai tratar do aspecto processual. A ação renovatória, ela tem um detalhe que é o prazo para você peticionar. Esse prazo, ele é um prazo de natureza decadencial, ele está previsto ainda lá no artigo 51, mas trouxemos aqui para o aspecto processual pelo fato de estarmos tratando de prazo. E o detalhe é, lembra que a revisional só pode acontecer quando o seu contrato tem 5 anos ou mais, ou a soma dos contratos alcança 5 anos. Detalhe é, você vai pegar o último dia do seu último contrato e vai contar 1 ano para trás. Esse 1 ano para trás é o momento que o seu prazo abre. A partir daí você começa a ter legitimidade para pedir a revisional, a renovatória em juízo. Só que esse prazo tem um limite, e o limite é 6 meses antes do término do contrato. Então, o limite máximo para você peticionar a sua ação renovatória são 6 meses antes do último dia do contrato. E esse prazo é contado de trás para frente. Essa contagem de trás para frente, ela gera algumas confusões. Então, se o seu prazo termina num final de semana, peticione na sexta, porque você não tem prorrogação para a segunda-feira seguinte. Esse é um detalhe importante a ser lembrado, ok? Esse prazo está lá no 51, parágrafo 1º, depois você recupera a tua leitura. Detalhes ainda sobre a renovatória. Lembra que a renovatória tem por finalidade fazer a renovação forçada do contrato de locação, não é isso? Dentro das hipóteses permissivas do 51 e 52. O processo começa a ser regulado na Lei do Inquilinato no artigo 71. E aí o destaque é o seguinte, na petição inicial, além dos requisitos gerais do processo civil, o inquilino que quer renovar tem que trazer as condições do novo contrato. Então ele vai dizer, olha, o meu contrato vai custar, ou a mensalidade vai ser tanto, tais formas de pagamento, juros, índice de revisão, ou seja, o modelo contratual por inteiro, ok? O artigo 71 pede que o inquilino prove o fiel cumprimento do contrato. Então, na inicial, ele vai juntar tudo que o contrato obrigava ele a fazer e que você pode demonstrar documentalmente. Pagamento das mensalidades, pagamento dos impostos, pagamento de seguro, qualquer forma de obrigação que você possa demonstrar documentalmente, já traga na sua inicial. A contestação vem no artigo 72, aonde a gente destaca a ideia de que
o réu locador, ele vai fazer a sua defesa, vai negar as matérias do 51 ou vai levantar alguma matéria do 52, mas além disso, ele vai pedir a fixação de aluguel provisório. Aqui o raciocínio é o mesmo que viemos falando a respeito da ação revisional. Aqui na renovatória você vai ter uma discussão de valor também nos mesmos moldes da revisional, só que dentro da renovatória. Então, o nosso locador, ele vai pedir a fixação de um aluguel provisório, ok? Ele pode trazer uma proposta de terceiro, falar, olha, eu não vou renovar o meu aluguel para esse inquilino que quer me pagar 10 mil, porque eu tenho um outro candidato querendo me pagar 15 mil. Essa proposta documentada, assinada, fundamenta a sua defesa. E também um destaque aí para a necessidade do locador, réu no pedido, na contestação, fazer o pedido de despejo. Olha, se eu, locador, ganhar a ação, eu quero que ele, inquilino, seja despejado do meu imóvel. E aí, o raciocínio ele se aproxima do que falamos há pouco nas ações revisionais. Então, se você tem uma sentença definindo o valor de locação definitivo, ela retroage à data da citação. Você tem a possibilidade de você fazer o despejo, caso no meio do caminho o inquilino tenha deixado de pagar alguma vez. Eventuais diferenças vão ser executadas nos mesmos autos, e aqui o detalhe. Veja, você está ali numa ação que está durando 5 anos, 6 anos. Você está pagando ali um valor provisório e a sentença definitiva fala que o valor era maior. Você agora tem que pagar uma diferença acumulada. E o detalhe é, essa diferença é cobrada de uma única vez. Você não paga parcelado, tem que pagar tudo de uma tacada só. Ok? E se a ação for derrotada, o inquilino será despejado desde que o locador tenha feito o pedido na contestação, certo? 30 dias para desocupação voluntária ou então despejo forçado, se necessário, com a força de auxílio policial. E, meus amigos, chegamos aqui ao fim de mais um Saber Direito. O nosso tema foi a Lei do Inquilinato. Meu nome é Marcos Vinícius, estive com vocês durante essa semana e acompanhe aqui a nossa programação na TV Justiça para as nossas próximas atividades. Obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.